Olá meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês a parte 2 de um iceberg que vocês curtiram muito aqui no canal. O iceberg de mistérios não resolvidos. Lembrando que se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista, pois está muito bom e tem muita coisa interessante lá. O card estará aqui em cima. Quero agradecer também todos aos novos inscritos que estão chegando no canal. Sejam bem-vindos, rapaziada. E não se esqueça de deixar sugestões de icebergs que vocês querem ver aqui no canal. Mas antes de irmos para o vídeo, quero pedir que se você curte esse tipo de conteúdo e seja novo por aqui, para se inscrever no canal e deixar o like, pois esse tipo de vídeo dá muito trabalho para ser feito. Quero pedir a vocês também para me seguir nas redes sociais, estão todas na descrição. Conto com o apoio de vocês. Esse é o iceberg de mistérios não resolvidos. Como em todos os meses de julho, há mais de um século, alguns dos homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos estão reunidos no acampamento Bohemia Grove, perto da cidade de Monte Rio, no norte da Califórnia. O encontro, que é fechado à imprensa, dura 2 semanas e é o ponto alto do ano para os integrantes do Bohemia Club, uma instituição privada para homens fundada em São Francisco no ano de 1872. Acredita-se que o Projeto Manhattan, que levou à criação da bomba atômica, tomou forma no Bohemia Grove durante uma reunião em 1942. De acordo com o porta-voz do clube, Alex Singer, o evento é apenas uma reunião em que os sócios e seus convidados desfrutam da natureza e de uma série de atividades culturais, que incluem concertos, peças de teatros, recitais e palestras sobre os assuntos da atualidade. Mas o forte esquema de segurança e sigilo vem tornando o encontro alvo de protestos de muitos grupos de ativistas, que questionam a legitimidade do Bohemia Grove por reunir funcionários do governo e representantes do mundo corporativo a portas fechadas. O acampamento também tem gerado uma série de teorias da conspiração, que asseguram que os Boros, como são chamados os sócios do clube, trabalham para estabelecer uma nova ordem mundial e celebram rituais pagãos como conotações satânicas. O que acontece dentro do Bohemia Grove é um mistério até os dias de hoje, sendo assim, mais um mistério não solucionado. A Montanha Brown, localizada no norte da Carolina do Sul, não parece ter nada de especial, sendo relativamente baixa e nada bonita. No entanto, turistas passam por ela todos os dias. O motivo? Todos querem ver as famosas luzes que, misteriosamente, são emitidas no local. As luzes são tão famosas que até já apareceram em um episódio de Arquivo X, em 1999. O mais impressionante é que todas as noites elas aparecem de forma diferente. Algumas vezes são pequenas bolinhas, subindo em direção ao céu. Outras vezes elas aparecem como feixes de luz, que se movem rapidamente. Por terem formas diferentes todas as noites, a hipótese de serem luzes produzidas pelo homem já foi descartada. Além disso, há relatos antigos sobre o fenômeno, datados do século XIII, feitos por índios que habitavam a região. Os nativos acreditavam em uma lenda que afirma que as luzes são os espíritos perdidos de guerreiros Cherokees e Catawba, que se enfrentaram em uma batalha sangrenta. Outra versão diz que as luzes seriam as viúvas dos guerreiros indígenas, procurando até hoje por seus maridos. Outra lenda, um pouco mais recente, é datada do ano de 1850 e diz que as luzes são sinais que o espírito de Belinda, uma mulher assassinada pelo seu marido e enterrada na montanha. A lenda diz que as luzes eram uma pista que seu espírito dava para que seu corpo fosse encontrado. A ciência, no entanto, tem outras hipóteses. Uma delas afirma que as luzes são geradas pela combustão de gases emitidas pelo solo. Mesmo assim, o solo da Montanha Brown já foi estudado e não há sinal químico que poderia causar esse efeito. Outra possibilidade são os raios bola, luzes do tamanho de uma laranja, que aparecem durante uma tempestade e podem durar alguns minutos. Mas os avistamentos na Carolina do Sul acontecem principalmente durante noites limpas. Uma coisa é certa, as luzes existem
E se você estiver passando pela Carolina do Sul e quiser conferir o fenômeno, isso é possível. Basta torcer por uma noite limpa e, de preferência, sem luar. O melhor horário para observá-las é entre 10 da noite e 2 da manhã. Os habitantes locais dizem que elas são mais frequentes em setembro e outubro. O que acontece na Montanha Brown continua sendo um mistério sem solução. Anos atrás, alguém iniciou um tópico no 4chan sobre streaming. Nele, alguém encontrou uma webcam ao vivo de uma garota que estava apenas deitada numa cadeira, sem mover um único músculo. A princípio, as pessoas especularam que ela estava morta, mas logo foi descoberto que a garota estava na realidade dormindo. Enquanto as pessoas continuavam assistindo a live, notaram uma série de comportamentos estranhos por parte da garota, mais notavelmente seus padrões de sono. Ela dormia por mais de 12 horas por dia, em posições extremamente desconfortáveis, para então acordar e voltar a fazer suas coisas. Como você verá a seguir, essa garota que não foi identificada trouxe um enorme mistério, e desde a sua descoberta, as pessoas simplesmente passaram a chamá-la de Chippy Chen. Desde 2009, Chippy Chen esteve gravando a si mesma por 24 horas por dia, todos os dias. Durante todo esse tempo, ela realmente não costuma fazer muita coisa, apenas se sentando em frente ao seu computador e de vez em quando dormindo por muitas e muitas horas. A única ocasião em que ela sai de seu apartamento é para fazer compras, mas mesmo assim, nunca sai por muito tempo. Chippy Chen possui um blog pessoal, onde ela faz posts que fazem a sua história se tornar ainda mais arrepiante. A jovem afirma estar sendo mantida em cativeiro por um policial corrupto, que ela o denominou de P. De acordo com Chippy Chen, esse policial implantou um chip, denominado Very Chip, em seu tornozelo para monitorá-la. Ela ainda afirma que esse dispositivo possui a capacidade de fazê-la dormir, o que poderia explicar os seus padrões de sonos anormais. Esse chip seria a razão pela qual ela não pode sair de seu apartamento. Chippy Chen diz ter muito receio para contatar a polícia, com medo de que P descubra sobre isso. Há 3 teorias populares quando o assunto é analisado a fundo. A primeira delas diz que Chippy Chen é somente uma troll da internet. Outra teoria diz que ela sofre de esquizofrenia e narcolepsia. E a terceira teoria diz que ela está dizendo a verdade. Vamos começar pela teoria que diz que ela é somente uma troll. Se esse fosse o caso, Chippy Chen seria definitivamente a melhor do mundo, já que ela vem fazendo isso constantemente durante anos, todos os dias e todas as horas, sem falhar um único dia. Isso tudo vem acontecendo desde o ano de 2009. Isso quer dizer 14 anos. Sim, estamos em 2022 e ela ainda faz isso. A segunda teoria diz que ela sofre de esquizofrenia. Essa teoria é um pouco mais aceita, já que há alguns aspectos que vão a favor dela. Algumas pessoas especulam que Chippy Chen sofre de esquizofrenia e narcolepsia, o que poderia justificar seu comportamento estranho. Como você sabe, esquizofrenia pode causar alucinações, o que também explicaria o fato de Chippy Chen acreditar que está sendo mantida em cativeiro por um policial corrupto. Quanto à narcolepsia, isso justificaria o porquê dela dormir aleatoriamente e por tanto tempo. Bom, esse caso tem muita coisa envolvida. Afinal, são 14 anos de história. Se quiserem, posso fazer um vídeo contando sobre esse caso. Deixe nos comentários se vocês querem um vídeo assim. O Codex Gigas é considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. Foi criado no início do século XIII, provavelmente no mosteiro Benedito na Boêmia, atual República Tcheca, e agora está preservada na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. É também conhecido como a Bíblia do Diabo, devido a uma grande figura do diabo no seu interior e da lenda em torno da sua criação. O Codex tem capas de madeira, revestidas de couro e ornamentadas de metais. Com 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 22 centímetros de espessura, é o maior manuscrito medieval conhecido. Atualmente é constituído por 310 folhas de velino, uma espécie de pergaminho, mas há indícios de algumas páginas terem sido retiradas da versão original. Não se sabe quem o fez, nem se conhece as razões pelas quais as páginas terem sido removidas. O Codex pesa cerca de 75 quilos e o velino nele usado foi elaborado a partir da pele de um bezerro. Segundo a lenda, ele foi escrito por um monge
que quebrou os votos monásticos e foi condenado a ser emparedado vivo. A fim de evitar essa severa sanção, ele prometeu a criação de um livro que glorificaria o mosteiro para sempre e que incluiria todo o conhecimento humano. Perto da meia-noite, ele teve a certeza que não iria conseguir concluir essa tarefa sozinho e por isso fez uma oração especial, não dirigida a Deus, mas ao arcanjo banido, Lúcifer, ou Satanás, pedindo-lhe que o ajudasse a terminar o livro em troca da sua alma. O monge vendeu assim a sua alma ao diabo. Assim, o manuscrito do monge foi concluído e acrescentada uma imagem do diabo, como agradecimento pela sua ajuda. Porém, nada disso até hoje foi confirmado, e tudo isso não passa de teoria, sendo assim, mais um mistério não resolvido. Os diamantes são as pedras mais desejadas em todo o mundo, graças ao seu grande valor financeiro. Eles já foram temas de vários filmes e livros e protagonizaram diversas disputas entre reis, banqueiros e mercadores. Mas entre todas as pedras que já se teve notícia, uma delas merece destaque: o diamante Hope, um dos diamantes mais famosos do mundo. O diamante Hope está exposto no Museu de História Natural Smithsonian, em Washington, nos Estados Unidos, e é a segunda obra de arte que mais recebe visitas em todo o mundo, atrás apenas da Mona Lisa. Sua fama se deve ao seu tamanho, 45,52 quilates, ou 9,10 gramas. A sua história, tendo pertencido inclusive à rainha francesa Maria Antonieta, a joia olho nu tem a cor azul, devido à sua composição, que possui traços de boro. Mas você ficou curioso sobre essa maldição, não é mesmo? O diamante Hope teria sido utilizado como decoração, representando os olhos de uma divindade, em um templo indiano que homenageava a deusa Sita. Ao longo da história, a joia passou por várias mãos. Seu nome atual, diamante Hope, foi dado quando Henry Philip Hope a registrou em seu nome. Após a sua morte, a pedra ficou na família de Henry até 1901. Em 1911, já em posse da senhora Evelyn Walsh McLean, o diamante passou a compor o pingente de um colar de diamantes. Inclusive, ele está assim até os dias de hoje. A lenda conta que após o roubo da joia, os nativos colocaram uma maldição em todos aqueles que possuíssem a pedra. A joia foi roubada por um ladrão, e parece que essa maldição de fato deu certo, pois logo após ele ter roubado a pedra, ele foi morto. Jean-Baptiste Tavernier, que repassou a pedra ao rei Luís XIV, faliu e contraiu uma doença mortal. Por onde essa joia passou, ela deixou um rastro de mortes e falência. O que você acha sobre o diamante Hope? Você acredita de fato que é uma maldição nela? Bom, eu que não quero descobrir se isso é verdade ou não. Os Dogon são um grupo étnico que vivem na região do Planalto Central de Mali, na África Ocidental, com uma população em torno de 400 a 800 mil pessoas. As tribos Dogon são conhecidas por suas tradições religiosas, danças de máscaras, esculturas de madeira e a sua arquitetura. Alguns pesquisadores estudando seus costumes têm relatado seus conhecimentos astronômicos avançados, sendo que a natureza dessa fonte de conhecimento ainda é incerto e alvo de várias discussões. Segundo eles, os Dogon parecem saber da existência dos anéis de Saturno e das luas de Júpiter, objetos que só podem ser vistos com a ajuda de um telescópio. Mas o mais intrigante são as suas crenças e conhecimentos sobre a estrela mais brilhante vista da Terra, Sirius. Esse povo tem uma crença tradicional em um sistema heliocêntrico em órbitas elípticas de fenômenos astronômicos. Em 1976, Robert Temple escreveu um livro chamado O Mistério Sirius, argumentando que os Dogons possuem conhecimentos precisos dos fatos cosmológicos conhecidos apenas pelo desenvolvimento da astronomia moderna, uma vez que eles parecem saber que a Sirius faz parte de um sistema estelar binário, cuja segunda estrela, Sirius B, uma anã branca, é contudo completamente invisível para o olho humano. Essa estrela leva 50 anos para completar sua órbita, e na cultura Dogon existe uma celebração que ocorre justamente a cada 50 anos, a qual seria em honra à estrela e existência de Sirius B. Já a Sirius B só pode ser verificada de fato através dos cálculos matemáticos realizados por Frederick Bessel, no ano de 1844. Agora a pergunta que fica é: como essa tribo possui um conhecimento tão avançado assim? A figura espiritual na religião Dogon é uma identidade dupla,
o Nomo Enumo, a quem eles se referem como a serpente. Sua pele seria principalmente verde, mas assim como o camaleão, eles poderiam mudar de cor. Dizia-se que, por vezes, a serpente teria todas as cores do arco-íris. Em outros casos, os Nomos foram referidos como espíritos da água. Os Nomos seriam visitantes extraterrestres, vindos de Sirius, os quais teriam trazido os conhecimentos astronômicos para o povo Dogon. Porém, isso é só uma teoria, pois, afinal, da onde a tribo Dogon teria adquirido tanto conhecimento astronômico assim? Daí uma pergunta que não possui uma resposta até os dias de hoje. A Base Dulce é uma suposta instalação subterrânea alienígena sob a cidade Archuleta Mesa, na fronteira do Colorado com o Novo México, perto da cidade de Dulce. As alegações de atividade alienígena surgiram do empresário de Albuquerque, Paul Benevides. Em 1979, se convenceu de que estava interceptando comunicações eletrônicas de naves espaciais alienígenas. Acreditava que havia descoberto uma base subterrânea perto de Dulce. A história se espalhou rapidamente dentro da comunidade ufológica. E em 1990, o ufólogo John Lear alegou que tinha confirmações independentes da existência da base. O cientista político Michael Barkun alega que durante a Guerra Fria, as instalações subterrâneas de mísseis na área deram uma certa plausibilidade aos rumores, tornando assim a história da Base Dulce uma lenda bem atraente para a ufologia. De acordo com Paul, a Base Dulce seria ligada através de um túnel que fica localizado em Los Alamos, com o objetivo de conectar inúmeras outras instalações secretas subterrâneas. De acordo com alguns ufólogos, a base realmente existe e é encoberta pelos militares. Seria uma central para o estudo de espécies exóticas, novos aviões e aparelhos inovadores. Atualmente, a existência dessa base é apenas uma questão de especulação. Não há nem fotos nem vídeos como prova de sua existência. Ufólogos argumentam abertamente que as tecnologias alheias seriam o resultado de uma cooperação entre humanos e alienígenas. Mas entra nessa lista também, segundo eles, os transistores, micro-ondas, plasmas, entre diversas outras tecnologias. Todas elas teriam sido desenvolvidas dentro da Base Dulce. A ilhota de Ilian Mor, atualmente sem população fixa, desde que o farol localizado na ilha foi automatizado nos anos 70, seria como qualquer outra da região, a não ser que no ano de 1900, os 3 únicos habitantes da ilha, os faroleiros que ali habitavam, não tivessem desaparecido de uma forma muito estranha. No dia seguinte ao Natal, no ano de 1900, um barco que levava suprimentos chegou à ilha de Ilian Mor. O tempo estava bom, e a tripulação estranhou que ninguém os aguardava no cais. Mesmo depois de anunciarem a sua chegada com o apito do navio e foguetes de sinalização, ninguém apareceu. Intrigado, o capitão do navio mandou que o faroleiro substituto, Joseph Moore, desembarcasse e verificasse onde estavam seus companheiros. Algum tempo depois, Joseph Moore voltou visivelmente abalado e relatou que a porta do farol estava aberta e o lugar completamente deserto. Quando ele entrou, uma sensação estranha o atingiu. No armário da entrada, 2 dos 3 coletes salva-vidas estavam faltando. Na cozinha, a refeição sobre a mesa não havia sido tocada e uma cadeira estava caída. O relógio pendurado na parede estava parado. O capitão ordenou que seus marinheiros varressem a ilha em busca dos faroleiros, mas não encontraram nenhum sinal de seus ocupantes. A ilha estava completamente deserta. No livro de registros do farol, tinha uma anotação feita por Thomas Marshall, e esse registro era bem estranho. Thomas escreveu que fazia dias que a ilha era atacada por uma forte tempestade, como nunca haviam testemunhado na vida. Escreveu também que o faroleiro principal, James Ducat, estava estranhamente muito quieto e arredio sem motivo nenhum. O terceiro faroleiro, um marinheiro experiente chamado William MacArthur, chorava constantemente de forma descontrolada, sem saber dizer o motivo. Em uma nova entrada datada de alguns dias depois, dizia que estavam todos cada vez mais assustados com a estranha tempestade, que não diminuía, e passaram a rezar de forma contínua, pedindo para que essa tempestade fosse embora. A última entrada era ainda mais misteriosa e dizia: a tempestade passou, mar calmo, Deus está acima de tudo.
O que torna esse caso ainda mais estranho é que, ao contrário dos registros que foram encontrados ali, não havia tido nenhuma tempestade nos dias relatados. Todos esses dias, o tempo estava bom e o mar estava calmo. Não foi encontrado na ilha senão algum de violência que indicasse algum tipo de desentendimento entre os faroleiros. Não havia também sinal da presença de outras pessoas, a não ser eles. As entradas que foram encontradas no diário são muito estranhas, já que a ilha não é tão desgarrada do arquipélago para ser açoitada por uma tempestade, que durou dias sem que o mesmo fosse registrado nas outras ilhas. E por que os faroleiros abandonaram o farol no meio de uma refeição, já que eles haviam relatado no diário que o tempo havia melhorado? E por que eles levaram apenas 2 dos 3 coletes salva-vidas? O que aconteceu no farol de Ilha Moore continua sendo um mistério até os dias de hoje. Uma criatura fascinante chamada de Nightcrawler, ou o Alien de Fresno, apareceu primeiramente na Califórnia, em novembro de 2007. A criatura foi filmada andando pelo gramado da frente de uma residência em Fresno. A partir disso, vários vídeos foram gravados pela região. Em uma conferência no ano de 2008, Josie, o homem que havia registrado o incidente, falou sobre os eventos assustadores daquela noite. Por volta das 2 da manhã, Josie estava dormindo, quando ele foi despertado pelos seus cachorros latindo de forma agitada. Ele tinha tido alguns problemas com roubo em sua casa e tinha recentemente instalado uma câmera de segurança. Ele olhou imediatamente para o monitor de vídeo e viu a imagem de uma criatura que andava através do jardim da frente. A pequena criatura parece parar por um momento e em seguida retorna à caminhada. Uma segunda criatura similar a segue. Alguns anos mais tarde, um casal aposentado estava tendo problemas com invasões em sua propriedade privada. E assim como Josie, eles instalaram uma câmera de segurança na entrada da garagem. O que seriam essas criaturas? Os vídeos continuam sendo um mistério até os dias de hoje. A lenda das crianças verdes de Woolpit refere-se a 2 crianças de cor de pele incomum, que supostamente apareceram na aldeia de Woolpit, em Suffolk, Inglaterra. E isso tudo aconteceu lá no século XII, talvez durante o reinado do rei Stephen. As crianças, irmão e irmã, eram de aparência geralmente normal, exceto por um único detalhe: a cor de sua pele era verde. Eles falavam em uma língua desconhecida e só comiam favas cruas. Por fim, aprenderam a comer outros alimentos e perderam a palidez verde. Mas o menino estava doente e morreu logo depois que ele e sua irmã foram batizados. A menina ajustou-se à sua nova vida, mas ela foi considerada bastante solta e devassa em sua conduta. Depois de ela aprender a falar inglês, a garota explicou que ela e seu irmão tinham vindo da terra de San Martin, um mundo subterrâneo habitado por pessoas verdes. As crianças verdes parecem surgir apenas em uma menção passageira na Britânia de William Candler, em 1586, e no fantástico O Man in the Moon, do bispo Francis Godwin, no início do século XVIII, em ambos os quais o relato de William é citado. Algumas explicações dizem que As Crianças Verdes é apenas um conto popular, que descreve um encontro imaginário com os habitantes de outro mundo, talvez subterrâneo ou até mesmo extraterrestre, ou pode ser algum tipo de relato distorcido de algum acontecimento histórico. Porém, não se sabe ao certo o que aconteceu aqui. Tudo isso são apenas relatos e especulações, sendo assim, mais um mistério não resolvido. O Happy Valley Dream Survey refere-se a um incidente que ocorreu em Portland, em Oregon, no início de 2015 até o final de 2019, no qual cartazes foram encontrados em postes telefônicos com os seguintes detalhes: você já teve sonhos estranhos? E o que mais chama a atenção nesse cartaz é um número, e quando você ligava para esse número, a pessoa é indagada por uma voz feminina. Thank you for calling the Willamette Valley Dream Survey. Please leave a detailed account of your dream after the tone. Transcripts or audio from your report may be duplicated in other media. Seria isso tudo uma brincadeira? Afinal, quem dedicaria tanto tempo a uma brincadeira estúpida dessas? Se bem que o Cid Cidoso já fez algumas brincadeiras assim. Seria tudo isso um Cid não salvo gringo? Ou até mesmo o próprio Cid? Talvez nunca teremos uma resposta.
O mistério das dunas de Indiana ocorreu durante o fim de semana de 4 de julho de 1966. Enquanto desfrutavam de uma visita ao Parque Estadual das Dunas de Indiana, 3 amigas desapareceram de forma misteriosa e sem deixar nenhum tipo de vestígio. Sábado, 2 de julho de 1966, quando Ann Miller, de 21 anos, entrou em seu carro e foi buscar suas 2 amigas, Patricia Bloff e Renee Brew, ambas com 19 anos. Ann tornou-se amiga íntima das outras mulheres depois de conhecer Patricia e Renee, que já eram bem próximas desde o ensino médio. Depois de recolher suas amigas, Ann começou a viagem que duraria 1 hora para poder visitar as dunas de Indiana. Ann e Patricia haviam visitado a área, às margens do lago Michigan, na semana anterior, e gostaram da visita o suficiente para sim retornar, mas desta vez com Renee. Depois de uma breve parada no caminho para comprar um protetor solar, o trio chegou à praia por volta das 10 da manhã. A combinação do clima quente e fim de semana de férias garantiram um dia bem movimentado. Mais de 9.000 visitantes frequentaram a praia naquele dia. Entre os visitantes estava um jovem casal, Mike Yalancasa e Frances Cicero, que se estabeleceram perto das 3 amigas, sem saber na época que se tornaria testemunha-chave do desaparecimento delas. Por volta do meio-dia, o jovem casal assistiu enquanto o trio entrava na água, em seus trajes de banho, deixando todos os outros itens para trás na praia. O casal logo depois viu as 3 mulheres na água conversando com um homem em um barco antes de embarcar. À medida que as horas se passavam e o sol começava a se pôr, Mike e Frances começaram a fazer as malas para partir. Neste ponto, os dois perceberam que as 3 jovens não haviam retornado. Todos os seus pertences ainda estavam lá. O casal decidiu entregar os itens a um guarda florestal próximo, Bird Connor, informando a ele que tinham visto as mulheres pela última vez embarcando em um barco com um homem desconhecido. Mark Yalancasa e Frances Cicero descreveram o barco dias depois. Eles afirmaram que tinham aproximadamente 16 e 18 pés de comprimento, com um motor de popa, de cor branca, com o interior azul e tinha 3 cascos. O homem foi descrito como sendo um homem branco, bem bronzeado, com cabelos escuros e na casa dos 20 anos. Os policiais começaram a procurar esse barco, porém tudo isso foi em vão. Nunca mais esse barco foi encontrado. A Guarda Costeira dos Estados Unidos estimou que naquele dia mais de 6.000 barcos passaram por aquele local, e a descrição do homem poderia caber em qualquer número de jovens que havia naquele dia. Sendo assim, o que aconteceu com as 3 amigas continua sendo um mistério até os dias de hoje. Em junho de 1989, 2 caminhantes de Tóquio visitaram o Parque Nacional Daisei Suzan, em Hokkaido, onde planejavam caminhar até o Monte Azadake. E como não voltaram para casa conforme o programado, em 24 de julho, uma busca foi iniciada. Uma placa de SOS feita com toras de bétula foi vista em um helicóptero, e os caminhantes perdidos foram resgatados. Durante a recuperação, os caminhantes foram elogiados pelos pilotos de resgate, por conta do sinal SOS que eles construíram. Isso claramente confundiu os homens, que negaram qualquer conhecimento do sinal. Então a missão de resgate foi iniciada na manhã seguinte, por causa do temor de que mais pessoas estivessem presas na montanha. Após outra busca na área, foi encontrada uma mochila, contendo um gravador e a carteira de motorista de Kenji Iwamamura, de 25 anos. Os policiais analisaram esse gravador e encontraram a seguinte gravação. Cinco anos antes, Kenji havia decidido fazer um caminho semelhante, mas quando não conseguiu fazer o check-out de seu hotel 2 dias depois, o proprietário chamou a polícia e um grupo de busca foi lançado. O procedimento foi cancelado após 30 dias, pois nenhum vestígio de Kenji foi encontrado. Depois de revigorar a busca após a descoberta da mochila, as equipes de resgate encontraram ossos humanos, não muito longe do sinal SOS, que eventualmente anunciaram ser de Kenji. Os investigadores não conseguiram determinar a causa da morte, sendo assim, a investigação foi encerrada. Alguns relatórios sugerem que a polícia identificou originalmente o corpo como o de uma mulher com sangue tipo O, antes de reanalisá-lo e concluir que era um homem com sangue tipo A.
que combinava com Kenji. Como Kenji moveu as gigantescas toras de bétula, usada para construir o sinal SOS. As árvores também foram aparentemente derrubadas com um machado, embora nenhum objeto de lâmina grande tenha sido encontrado nas proximidades. O que aconteceu com Kenji Wamamura? Da onde veio esse sinal? Quem o construiu? Foi Kenji? Enfim, até os dias de hoje, continua sendo um mistério sem conclusão. De 1981 para cá, em todo dia 1º de maio, uma mensagem criptografada dessas aparece no Arizona Daily Wildcat, o jornal dos estudantes da Universidade do Arizona, em Tucson, nos Estados Unidos. Essa esquisitice chamou a atenção de Brian Hance, que cursava jornalismo e passou a trabalhar para o periódico da segunda metade da década de 90, com acesso a todo o acervo do jornal e à internet, coisa que era bem rara na época. Hance resolveu pesquisar mais a fundo essa história bizarra. Ele chegou a criar uma página para incluir informações reunidas e subir todos os anúncios publicados, desde o primeiro até os mais recentes. No site dele, também existe a possibilidade de comentar as imagens e as outras evidências. Então é óbvio que as pessoas do mundo todo vivem lá, tentando ajudar a decifrar esse mistério. O conteúdo varia bastante, mas a grande maioria dos anúncios tende a usar alguns elementos comuns. Exemplo, o acrônimo SR-CL, que até hoje é inexplicado, referências a um prêmio oferecido a quem solucionar o quebra-cabeça, citações a datas, citações de grandes pensadores, frases em línguas estrangeiras. Essa carinha! Tanto Hance quanto os frequentadores mais assíduos passaram a receber e-mail de pessoas que se autodenominavam The Orphanage, ou traduzindo o orfanato, que seria uma sociedade secreta responsável por esse enigma. O pessoal do orfanato parece que se ofenderam um pouco com o fato de Hance tratar os anúncios como um jogo. Eles disseram que estavam no caminho certo, mas ao mesmo tempo estavam muito longe. O jornalista chegou a receber algumas cartas, com moedas estrangeiras, bolinhas de gude e algumas outras coisas pelo correio, em casa e no trabalho, o que mostra que eles sabem muito bem quem ele é. É difícil dizer o quanto disso é real e o quanto é apenas brincadeira fabricada por gente que tem muito tempo livre. O fato é que quem quer que esteja por trás disso está investindo muito tempo. Hance explicou que a mensagem mais antiga é datada da década de 1981, porque os arquivos do jornal só vão até lá, ou seja, pode ser bem mais antigo que isso. Mas existem indícios de que mostram que o mistério pode ter começado lá em 1973. Além disso, se trata de gente rica ou poderosa, porque anunciar no Atlanta Daily Wildcast não é barato. Deixe nos comentários se você tem mais informações sobre isso e qual a sua teoria sobre. Enfim, vamos para o próximo tópico. A corrida espacial soviética foi assombrada por erros e negligências ao longo do seu trajeto, para assim ganhar a corrida espacial contra o seu maior inimigo na época, os Estados Unidos. Em 12 de abril de 1961, tudo mudou, assim que o cosmonauta Yuri Gagarin foi anunciado oficialmente ao mundo como o primeiro a realizar uma viagem para fora da Terra. Antes da catástrofe que foi a missão Soyuz 11 e que Vladimir Komarov fosse lançado ao espaço para morrer, surgiu a possibilidade de que ele talvez não tivesse sido o primeiro a chegar ao espaço. A teoria diz que no final de 1959, um comunista tcheco confessou que a União Soviética realizou diversos lançamentos não oficiais para o espaço e que essas missões foram tão fracassadas que eles fizeram de tudo para abafar. De acordo com o homem, muito antes de Yuri Gagarin cair nas graças do mundo e se tornar o primeiro homem no espaço, os cosmonautas Alexei Ledovsky, Serenity Skriborin, Andrei Michkov e Maria Gromova teriam sido lançados para o espaço em um foguete Pobeda R-5A, que foi convertido em uma missão teste, cuja existência jamais foi reconhecida formalmente pelas autoridades soviéticas. Os 4 tripulantes teriam morrido sob circunstâncias desconhecidas, fora da Terra. A empresa de notícias italiana Continentale reforçou essa hipótese quando confirmou as informações vazadas pelo homem tcheco, que supostamente trabalhava no alto escalão da União Soviética na época. Nenhuma identificação ou registro dos cosmonautas foram encontrados. Por isso a informação adquiriu um forte caráter de teoria da conspiração.
Sem contar que isso pode ser uma forma de manchar a União Soviética perante os governos mundiais. Mas há quem acredite que tudo isso é real. Enfim, o que você acha disso tudo? Deixe nos comentários a sua opinião. Uma estação numérica é uma estação de rádio de ondas curtas de origem certa. Uma estação desse tipo geralmente transmite série de números ou letras geralmente agrupadas por 5, codificados em código Morse ou em alfabeto de rádio. Durante as emissões fônicas, essas sequências são emitidas por vozes artificiais. Existem estações numéricas em muitos idiomas. Diz-se que essas transmissões se destinam a atividades de espionagem, mas esse uso nunca foi confirmado publicamente. Por outro lado, os Estados Unidos julgaram em 2001 o Cuban Five, um grupo de indivíduos que espiava em nome de Cuba e decodificava mensagens transmitidas por uma estação numérica cubana. Essas estações numéricas não fazem transmissões continuamente. Eles aparecem e desaparecem com o tempo, em várias frequências, geralmente do espectro de HF. Mas alguns seguem uma programação regular. A atividade deles aumentou após a queda da União Soviética. De acordo com o projeto CONET, as estações numéricas existem desde a Primeira Guerra Mundial. Se essa afirmação estiver correta, as estações numéricas estavam entre as primeiras transmissões de rádio. Especula-se que essas estações são utilizadas por agências governamentais para transmitir mensagens a espiões de forma simples e eficiente. De acordo com essa teoria, as mensagens são criptografadas. Outra teoria pressupõe que algumas das emissões estejam vinculadas a operações do narcotráfico. As estações numéricas geralmente seguem um formato simples. O prelúdio ou introdução de uma transmissão inclui uma espécie de identificador que pode assumir uma forma numérica ou codificada, como Charlie India Oscar ou 250-250-250. Frases que são bem características, ou podem aparecer como som ou frases musicais. O prelúdio pode ser repetido por algum tempo, antes da mensagem começar. Nascida em 19 de outubro de 1928, Paula Jean Weddern era a mais velha de 4 irmãs, sendo um exemplo de dedicação no ambiente familiar. Com a influência do pai, William, um conhecido designer de utensílios domésticos, entrou no Colégio Benetton para cursar o ensino superior, com ênfase em ciências exatas. Com 1,65 m de altura e pesando 55 quilos, suas características físicas eram conhecidas até nos pequenos detalhes, principalmente pelos registros de práticas esportivas na faculdade e pelos seus amigos, que comentavam sobre uma marca de vacinação em sua coxa esquerda, além de uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. Todas as características seriam de extrema importância durante seu segundo ano de curso. Usando uma jaqueta vermelha com um capuz aveludado, a jovem foi vista no dia 1º de dezembro de 1946 por diversos colegas em diversos pontos do campus. Trabalhou 2 turnos no refeitório da instituição e, em seguida, encontrou-se com uma colega de quarto, afirmando que faria uma longa caminhada. Apesar do clima quente, a temperatura da cidade oscilava durante os períodos dos dias, sendo alta durante os começos de tarde e mais baixas durante a noite. Assim, Paula saiu com roupas leves, o que causou estranhamento por parte de sua amiga. Em direção à Rota 67, a jovem foi vista por outros estudantes na entrada da faculdade, por volta das 2h30 da tarde. Próximo da Rota 67, a loira foi vista entrando em um trecho da trilha Long Trail, trilha que é bem famosa na cidade, mas nunca antes percorrida pela jovem. Por volta das 4 da tarde, um grupo de 3 rapazes confirmou ter avistado a moça, com as mesmas vestimentas descritas pelos estudantes, mas sem nenhum suprimento adequado, nem ferramentas para acompanhar a escuridão na floresta. Com a ausência de Paula em todas as funções de sua grade de aulas e serviços, a diretoria de admissões Mary Garrett desconfiou do episódio pouco comum e fez contato com o procurador estadual William Travers Jeremy Jr. e com o pai de Paula, que foram juntos para a instituição aguardar a volta da garota. Sem retorno, o contato com o xerife do condado foi feito para iniciar buscas regionais. A notícia de que a jovem havia entrado na trilha foi descoberta somente 2 dias depois da sua ida. Nas semanas seguintes, os alunos e funcionários da universidade se mobilizaram com a Guarda Nacional para atravessar toda a trilha em busca de vestígios da jovem. Sem sucesso,
diversas teorias em relação ao seu paradeiro descartavam possibilidades trágicas devido ao seu notável bom humor. Os colegas relataram um desconforto de Paula com os estudos, e seu sumiço aos 18 anos poderiam representar a ida para uma nova vida, em um ciclo social completamente distinto. O caso foi investigado por 7 meses, apenas pelo xerife local, com o auxílio de autoridades estaduais e polícias de municípios vizinhos, visto que a cidade não tinha um departamento de polícia antes do caso. Porém, as autoridades concluíram que a ausência da jovem em condições não aparentes só poderia ser atribuída a uma morte. O que aconteceu com Paula continua sendo um mistério não resolvido. No dia 2 de janeiro de 1935, às 1h20 da tarde, um homem com nada além de um pente e uma escova de dentes fez o check-in no Hotel President, na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, com o nome de Roland T. Owen. Ele pediu por um quarto em um andar alto e recebeu o quarto de número 1046, localizado no 10º andar. Essa foi a única vez em que foi visto no saguão, em toda a sua estadia. Apesar de seu comportamento estranho, ninguém da equipe do hotel chegou a reparar em suas atitudes. Em 3 de janeiro, a camareira Mary Softic se encontrou para limpar o quarto de Owen por volta do meio-dia. A maioria dos quartos do hotel se encontrava vazio durante esse horário, já que grande parte dos hóspedes passavam o dia inteiro fora. Entretanto, ao chegar no quarto 1046, a funcionária encontrou a porta trancada por dentro. Ela bateu na porta até Roland abrir e, apesar das insistências para que voltasse mais tarde, Mary conseguiu entrar. O quarto estava quase todo escuro, com uma única luz vindo de um pequeno candeeiro. Enquanto limpava, Owen avisou que estava esperando a visita de um amigo e perguntou se ela não se importava em não trancar a porta. No dia seguinte, as estranhas interações continuaram. Por volta das 10h30 da manhã, ao ir novamente ao quarto de Roland, o encontrou trancada pelo lado de fora, como deveria ser quando um hóspede deixasse o hotel, mas Mary destrancou a porta com uma chave mestra. Entretanto, ao entrar, encontrou Owen sentado em uma cadeira, no canto do quarto, no escuro. Durante a limpeza, Mary pôde escutar um homem falar no telefone, onde se recusava a sair para comer. Ao desligar, Roland começou a ter a sua primeira conversa de verdade com a camareira, enquanto perguntava sobre o seu trabalho e se queixava sobre o preço do hotel vizinho, assim como ele fez quando chegou no hotel. Ao deixar o quarto, a camareira percebeu que se a porta estava trancada pelo lado de fora, alguém deveria ter prendido Owen em seu quarto. Quando ela voltou ao quarto mais tarde naquele mesmo dia para levar toalhas limpas, ouviu 2 vozes em vez de apenas uma, como era de costume. Quando anunciou que estava ali apenas para deixar toalhas novas, escutou uma voz alta e profunda, mandando que ela saísse, e que eles já tinham toalhas o suficiente. Porém, Mary sabia que havia retirado todas as toalhas durante a sua visita pela manhã, mas mesmo assim os deixou em paz, pois não queria atrapalhar a conversa particular. Na mesma tarde, o hotel recebeu 2 hóspedes que foram importantes testemunhas para o caso, que relatou ter escutado barulhos muito altos de homens e mulheres se xingando e que pensou em telefonar para a recepção. Porém, ela não o fez. O segundo foi um homem, no qual disse ter visto uma moça e que a descreveu como uma mulher comercial, se é que vocês me entendem. Na manhã seguinte, o carregador do hotel recebeu uma ligação da operadora de telefone, no qual dizia que o telefone no quarto 1046 estava fora do gancho por mais de 10 minutos sem uso. Ele então se dirigiu ao quarto, que estava novamente trancado, e não havia sinais de Owen. O carregador então, supondo que ele estivesse apenas bêbado, gritou para que ele arrumasse o telefone e voltou a seus afazeres. Porém, a operadora de telefone ligou por mais 2 vezes seguidas, dizendo que o telefone ainda estava fora do gancho. Foi quando o carregador entrou no quarto com a chave mestra, para assim colocar o telefone no gancho. Porém, ao adentrar ao quarto, o carregador encontrou Owen sem vida, no canto da sala. A polícia foi chamada imediatamente. Investigações foram feitas para tentar descobrir quem fez isso com Owen, porém, sem sucesso. Além disso, descobriram que Roland T. Owen nunca existiu. Ele havia se hospedado com um nome falso, não só no Hotel President, como também no hotel vizinho, no qual ele se apresentou com um nome diferente. Lá, ele se apresentou como Eugene K. Scott. Até os dias de hoje,
o caso continua em aberto, sendo assim, mais um mistério não resolvido. Bloop. Esse som foi registrado uma única vez no ano de 1997 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, mas fascinou pelo seu alcance gigantesco, mais de 5 quilômetros. Muitos acharam que era um monstro marinho, porém, pesquisadores garantiram que nenhum animal poderia produzir um som tão intenso. Hoje, supõe-se que foi um ice quake, que é quando uma rachadura gigante atinge um iceberg, e que isso aconteceu na Antártida. O som foi gravado no Oceano Pacífico. Upsweep. Esse som foi gravado no Pacífico Sul. Quando esse efeito sonoro foi gravado, em agosto de 1991, as primeiras suspeitas recaíram sobre as baleias. Mas som emitido por seres vivos tem variações no tom. Já esse estranho ruído não tinha. Ele apenas lembrava uma sirene de ambulância. Até hoje não se sabe a origem desse som. Julia. Gravado no Pacífico Equatorial em 1º de março de 1999, hidrofones autônomos gravaram algo bem estranho. Parecia uma pessoa choramingando. Ele teve uma duração de cerca de 15 segundos, com frequência entre 0 e 50 Hz. O que seriam esses sons? Tudo que se tem até hoje são especulações, porém nada confirmado. O oceano é um mar de mistérios, não? Sábado, 26 de novembro de 1977, Andrew Gardner, da Southern TV, apresentava normalmente as notícias do início da noite. O âncora de notícias estava relatando as manchetes do dia. Às 7h10 da noite, a imagem da TV tremeu um pouco, seguido por um zumbido profundo. O áudio foi substituído por uma voz distorcida, dizendo uma mensagem que durou quase 6 minutos. O indivíduo se identificou como Vrylon e se dizia um representante do Comando Galáctico, Ashla. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now, we send this thing as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is in order that you may share in the Great Awakening as the planet passes into the new age of Aquarius. The new age will be a time of great peace and evolution for your race, but only your rulers are made aware of the evil forces that can overshadow their judgments. Be still now, and listen, or your chance may not come again. We understand that viewers in some parts of the region are receiving a breakthrough in sound. We're sorry about this, and we're doing our best to rectify the fault.
Os relatos do incidente variam, alguns chamando de orador de Varillon ou Girlon. A interrupção cessou logo após a mensagem ter sido finalizada. As transmissões do canal de TV voltaram ao normal pouco antes do final do desenho animado de Looney Tunes. Mais tarde naquele mesmo dia, a Southern Television pediu desculpas pelo que descreveu como um problema no áudio. A ITN também informou sobre o incidente em seu próprio boletim informativo, no final de noite daquele inesquecível sábado. USA-280, codinome Zuma, foi um satélite classificado do governo dos Estados Unidos, que foi lançado pela SpaceX em 8 de janeiro de 2018, no 47º voo do foguete Falcon 9. Olha só meu apelido aí. Embora seu objetivo não tenha sido divulgado, o lançamento foi perfeito, o pouso idem, mas depois disso entrou em blackout de informações. Sabe-se que o Zuma foi uma encomenda do governo dos Estados Unidos, mas ao contrário dos lançamentos secretos tradicionais, não há nenhuma explicação da missão, ou sequer de qual agência contratou o satélite. Os boatos começaram a aparecer dizendo que houve um problema com a separação do segundo estágio e que o Zuma teria caído no oceano. A SpaceX respondeu que não tinha autorização para comentar nada, além da primeira parte da missão. Consultada, a Northrop Grumman, responsável pelo satélite, responderam que não sabiam de nada e era para perguntar para a SpaceX. Ela, por sua vez, continuou com seus procedimentos normais e a agenda não foi afetada. Portanto, temos um satélite que ninguém tem ideia da posição exata, que pode ou não estar funcionando, mas que alguém tem muito interesse em fazer todo mundo acreditar que não subiu. Tudo sobre esse satélite é bem escasso, tanto que se pesquisarmos no Google não encontramos muita coisa. Nós conseguimos achar muitas notícias de janeiro de 2018, poucos dias depois que ele foi lançado. Até hoje não se sabe o propósito desse satélite, sendo assim, mais um mistério não resolvido. Esse é um número misterioso que ficou bastante famoso no Canadá, lá na década de 90. Foi anunciado por meio de outdoors em pelo menos uma cidade de Ontário. Uma grande placa de cores vivas, com uma bola dourada, tacos de golfe, grama, céu e uma enorme escrita amarela, soletrando 1-800-Golf-T. O que a priori parecia ser um número que se você ligasse, receberia dicas de golfe, pelo menos era o que era para ser, né? Porém, quando você ligava para esse número, nós éramos recebidos com uma gravação. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. No áudio, um homem com um sotaque meio britânico conta de 0 a 10, com pausas para respirar entre dois números. Isso varia um pouco, afinal, algumas pessoas relataram que às vezes essas pausas eram feitas entre 6 números, outras diziam que eram 8. Enfim, há diversos relatos variados sobre isso. A gravação parece estar em loop, porém, se deixássemos tocar durante um tempo, um grito é escutado. Não se sabe o que seria esse número e qual a sua finalidade. Algumas pessoas na época teorizavam que toda vez que alguém ligava para esse número, um canadense era morto. Teoria clichê e sem sentido, né? Eu sei. Esse número ficou bem famoso no 4chan e em fóruns. Algumas pessoas suspeitaram que isso poderia ser algum tipo de RAD, mas o mais bizarro disso tudo é que sim, é real. Muitos canadenses se lembram de ver esse outdoor e de ligarem para esse número. Mas é tudo bem limitado, afinal, isso aconteceu na cidade de Ontário. E isso aconteceu em uma época que a internet não era que nem hoje em dia. É bem difícil encontrar informações sobre. Porém, se pesquisarmos a fundo, nós conseguimos encontrar alguns relatos. O registro mais antigo desse número é do dia 29 de julho de 1993. Foi em uma manhã quente de verão, quando uma criança mais velha que morava em uma casa de 2 andares sentiu o cheiro de fumaça. Juntos, a família Heckler procurou a origem.
O que encontraram foi bastante estranho. Uma única tira de papel de parede em um quarto desocupado estava em chamas. As chamas pareciam vir de dentro da parede, mas quando o corpo de bombeiros abriu a parede para verificar a causa suspeita do incêndio, pois eles pensaram que poderia ser algum tipo de chaminé escondida, eles não encontraram nada, nem mesmo resquícios do fogo. Era como se o papel de parede tivesse queimado apenas em si mesmo, não causando nenhum outro dano às paredes ao redor. Assim que os bombeiros retornaram à cidade, eles foram chamados de volta para casa pela segunda vez. A senhora Heckler havia encontrado um segundo incêndio. Dessa vez, estava vindo de dentro de um colchão. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Assim que esse segundo incêndio foi apagado, pequenos incêndios começaram a surgir por toda a casa. Muitos dos incêndios tiveram origem incrivelmente bizarras. As roupas do Sr. Heckler, pendurados em uma porta, pegaram fogo aparentemente do nada. Membros aterrorizados da família Heckler lutaram para acompanhar vários incêndios em lugares muito estranhos. Eventualmente, o corpo de bombeiros de Odom ficou sobrecarregado e eles solicitaram a ajuda de um corpo de bombeiros de uma cidade vizinha. No total, mais de 100 bombeiros foram testemunhas do extraordinário acontecimento neste dia de junho. Um bombeiro avistou um único livro em uma prateleira com uma fumaça espessa saindo dele. Ao abrir o livro, descobriu que o interior havia sido queimado e ainda estava fumegando. À medida que as horas passavam e os pequenos incêndios continuavam, vizinhos preocupados com a família Heckler chegaram para ajudar nessa briga bizarra. Na frente de várias testemunhas notáveis, as cortinas de uma sala pegaram fogo, logo atrás de onde duas pessoas estavam. Para seu horror absoluto, do outro lado da mesma sala, outro par de cortinas pegou fogo de uma forma tão rápida quanto o primeiro. Nas duas vezes, o fogo pareceu destruir apenas as cortinas, deixando as persianas e as paredes intactas. Era como se mãos invisíveis estivessem acendendo fósforos por toda a casa, afirmou um dos muitos que assistiam ao desenrolar dos eventos. Os investigadores de incêndio ficaram completamente perplexos. Os incêndios não eram absolutamente de origem elétrica. A casa de fazenda, bem como muitas casas de fazendas de Indiana no início de 1900, não era equipada com nenhuma fiação elétrica. Não havia linhas de energia nas proximidades, e não houve relâmpagos e outros fenômenos atmosféricos que pudessem explicar os eventos do dia. O incêndio final foi apagado cerca de 1 hora antes da meia-noite, mais de 13 horas após o início do pesadelo bizarro. Em uma entrevista posterior, o bombeiro de Indiana chamado Marshall afirmou que os incêndios de Odom foram de longe o mistério mais desconcertante de toda a sua carreira. O caso foi encerrado sem respostas. Os eventos que aconteceram com a família Heckler ainda se encontram completamente inexplicáveis, sendo assim, mais um mistério não resolvido. Era aproximadamente 2h30 da manhã, do dia 25 de fevereiro de 1942, quando as sirenes começaram a tocar por toda a Los Angeles. Cerca de meia hora mais tarde, os holofotes rasgaram o céu, acompanhado pelos rastros dos disparos, enchendo o horizonte de fumaça. Isso porque a inteligência norte-americana repassou para todos os postos de combates que havia um gigantesco objeto não identificado sobrevoando os céus da cidade. As tropas em Santa Mônica abriram fogo com metralhadora calibre .50. Todas as outras bases rapidamente atacaram, porém, ninguém via nada além de fumaça e os rastros dos tiros, acompanhado com a luminosidade brilhante dos holofotes. A máquina desconhecida, como os militares chamavam, permaneceu imóvel, sem sequer contra-atacar. Era enorme, simplesmente enorme, declarou o antigo diretor da Aeronáutica dos Estados Unidos. Além disso, surgiram milhares de depoimentos de civis locais, alegando terem visto objetos estranhos vagando pelo céu, que não pareciam com aviões do exército americano. Outros afirmaram que viram aeronaves japonesas voando em formação, assim como o pouso de um avião inimigo nas ruas de Hollywood. O ataque durou até as 4 horas da manhã, com as tropas tendo disparado mais de 1.400 munições antiaéreas contra o céu. Quando o sol raiou, as unidades militares americanas descobriram que parecia não ter existido nenhuma ameaça. O ataque durou até quase depois que Frank Knox, então secretário da Marinha dos Estados Unidos, declarou isso em uma coletiva de imprensa, dizendo que todo o incidente não passou de um alarme falso, incitado pela ansiedade causada pelos nervos da guerra.
Esse é um caso muito interessante e muito extenso também. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando em detalhes esse caso. O que aconteceu aqui? Será que foram naves alienígenas que apareceram ali para tentar conter tudo o que estava acontecendo? Enfim, eu não sei. Deixe nos comentários a sua opinião. Brandon Swanson era um jovem de 19 anos na época de seu desaparecimento. Ele tinha acabado de terminar seu primeiro ano de faculdade. E como todo jovem, ele e seus amigos decidiram fazer uma festa para comemorar. De acordo com as testemunhas oculares, havia bebidas alcoólicas na festa de Swanson. Ele tomou apenas uma dose de uísque. Segundo amigos de Brandon, ele não parecia estar embriagado. Quando saiu da festa, logo após a meia-noite do dia 14 de maio, de Canby até a casa de seus pais em Marshall. A distância devia levar cerca de 30 minutos. Por volta das 1h15 da manhã, o carro de Brandon ficou preso em uma vala, fora da estrada. Primeiramente, ele tentou ligar para seus amigos para obter ajuda. No entanto, ninguém atendeu suas ligações. Por volta de 1h54 da manhã, ele então resolveu ligar para seus pais e contou que seu carro estava preso em uma vala, em uma estrada de cascalho. Porém, ele não tinha certeza da sua localização exata. Durante a ligação com seus pais, ele convenceu eles de que não estava ferido e esperaria por eles em seu carro. No entanto, quando Brian e Annette chegaram ao local mencionado pelo filho, eles não puderam ver nem Brandon nem seu carro. Ainda em ligação, Brandon e seus pais planejaram piscar os faróis na tentativa de se encontrarem na estrada. Mas infelizmente, eles ainda não podiam se ver. Vibe meio Silent Hill, não? Após as tentativas frustradas, Brandon disse aos seus pais que podia ver luzes à distância, que ele achou vir da cidade de Lynd. Então ele disse aos seus pais que era melhor eles caminharem em direção à luz e se juntar a ele no estacionamento de uma taverna de Lynd. O pai de Brandon disse estar ao telefone com o filho enquanto ele caminhava. Brandon pretendia pegar um atalho em vez de esperar na estrada principal. Durante a ligação, ele disse ao pai que passou por algumas cercas e estradas de cascalho. Ele também podia ouvir barulhos de água à distância. Após 47 minutos de ligação, enquanto Brandon caminhava, o pai o escutou gritar. O pai relata que foi a última vez que ouviu o filho. Brian acha que seu filho pode ter escorregado e caído. Brian e Annette tentaram ligar de volta para o filho muitas vezes, porém, suas ligações nunca foram atendidas. Brian e Annette continuaram dirigindo em busca de seu filho, mas não viram nenhuma pista dele ou de seu carro. Às 6h30 da manhã, os pais de Brandon comunicaram às autoridades e pediram para que registrassem um boletim de ocorrência de uma pessoa desaparecida. No entanto, fontes disseram para esperar, pois é comum que os jovens de sua idade evitem se comunicar com seus pais. Nossa, sério, essa lei eu acho uma merda. Como assim, cara? Já pensou que muitos casos poderiam ser solucionados se a polícia resolvesse buscar a pessoa? Enfim, as autoridades começaram sua busca por Brandon antes do meio-dia, e por volta de 12h30, seu Chevrolet Lumina foi localizado em uma vala nas fronteiras de Lincoln e Yellow Medicine. Até hoje, não se sabe o que aconteceu de fato com Brandon. Suas roupas, pertences e corpo nunca foram encontrados. Seu desaparecimento ainda é um mistério não resolvido. O homem de uma pequena cidade em Fresno, que fica localizada na Califórnia, decide usar suas redes sociais para denunciar a corrupção de policiais de Fresno. Porém, mal sabia ele que, ao fazer isso, sua vida a partir dali se tornaria um pesadelo. O pouco que se sabe sobre John é que ele era fuzileiro naval da cidade de Fresno. Ele tinha uma filha com uma mulher chamada Alma, que se divorciou dele no ano de 2011. John tinha um viés ativista e, seguindo essa linha de pensamento, que ele decidiu expor algumas injustiças nas redes sociais. Ele usava seu perfil do Facebook para criticar as ações da polícia local, dizendo que o departamento estava aplicando golpes nos cidadãos. John comentava sobre as evidências da corrupção em Fresno através de um jornal local de forma anônima chamado The Fresno Bee, e foi a partir daqui que a perseguição teve início. Um funcionário do jornal chamado Jody Murray puxou o endereço de John por meio de seu IP e entregou a um sargento da polícia chamado Jared McCormick. A partir daqui, John começou a notar estranhas movimentações perto de sua casa e passou a acreditar que estava sendo perseguido. John instalou câmeras de segurança em sua casa e postou todas essas filmagens em seu canal no YouTube.
Nos vídeos, viaturas e veículos estranhos aparecem rondando a casa de John. Paravam em frente a ela e pareciam estar observando cada passo de John. Os vídeos são bem estranhos e se vocês pesquisarem no YouTube, vocês conseguem achar esse canal dele. No dia 20 de janeiro de 2016, alguns vizinhos chamaram os bombeiros de Fresno, pois a casa de John tinha pegado fogo. Dentro da casa, John foi encontrado inconsciente, com alguns golpes de faca nas costas. Ele até chegou a ser levado para o hospital, porém não resistiu. As portas de sua casa estavam com barricadas pelo lado de fora, impedindo assim que ele fugisse. Os investigadores, primeiramente, comentaram que isso tudo era bastante suspeito e que alguém tinha ateado fogo intencionalmente na casa de John. O primeiro relatório relatava que as facadas tinham sido dadas nas costas de John e que foi isso que o levou à morte. Pouco tempo depois, o relato é outro. A polícia de Fresno fez um relatório afirmando que ele tirou a sua própria vida. Claro, até porque ele conseguiria dar diversas apunhaladas pelas costas, não é mesmo? Não sei, Sherlock, isso me parece verídico. Mas bom, brincadeiras à parte, pra mim o que houve aqui é bem óbvio na verdade. Foi uma queima de arquivo. John estava incomodando e mexendo com gente grande. Logo, ele precisava ser eliminado. Enfim, deixe nos comentários a sua opinião. Hoje em dia, é difícil encontrar fenômenos que não são explicados pela ciência. Porém, na pequena cidade de Mafa, no Texas, luzes misteriosas aparecem e brilham durante a noite. Há mais de 135 anos no deserto, e seu aparecimento ainda é um mistério para os pesquisadores. Desde o século passado, as luzes de Mafa, ou luzes fantasmas como são conhecidas, atraem visitantes curiosos para o pequeno município de pouco mais de 2.000 habitantes. A primeira vez que foram vistas foi em 1883, por Robert Reed Elijah. A partir daí, agricultores, soldados da Segunda Guerra Mundial e moradores do local passaram a afirmar terem testemunhado as emissões misteriosas dessas luzes. As luzes brancas e vermelhas normalmente são registradas se movendo pelo horizonte. Não há como prever o dia e o horário exato em que vão aparecer, mas os especialistas garantem que são vistas em média 30 vezes por ano. Apesar de serem observadas e estudadas há 2 décadas, ninguém até agora encontrou uma explicação exata sobre o fenômeno. O sinal UOL foi um forte sinal de rádio recebido no dia 15 de agosto de 1967 pelo radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos, que era então usado para apoiar a pesquisa por vida extraterrestre. O sinal aparentemente veio da direção da constelação Sagitários e trazia as marcas esperadas de origem extraterrestre. O astrônomo Jerry Lee Heeman descobriu a anomalia alguns dias depois. Quando ele estava revisando os dados registrados, ele ficou tão impressionado que circulou a leitura da impressão do computador e escreveu ao lado dela: UOL. Toda a sequência de sinais durou por volta de 72 segundos, durante a qual o Big Ear foi capaz de observá-la. Porém, esse sinal nunca mais foi detectado. Muitas hipóteses foram criadas para explicar a origem do sinal, incluindo formas naturais e feitas por humanos, mas nenhuma delas explicou de forma adequada o sinal. Embora o sinal UOL não tivesse modulação detectável, que é uma técnica usada para transmitir informações através de ondas de rádio, ele continua sendo o candidato mais forte para uma transmissão de rádio alienígena já detectada. Em 1994, uma dona de casa japonesa chamada Mayumi Arashi, de 27 anos, deixou sua casa em Sumida, Tóquio, pouco depois de dizer à irmã Yoko que iria se encontrar com um colega da escola. Mayumi tinha uma filha de 1 ano, que deixou em casa no dia 2 de setembro de 1994. No dia seguinte, Yoko começou a se preocupar com a irmã, pois ela ainda não havia voltado para casa. Ela ligou para a colega de classe que Mayumi pretendia encontrar, mas aquela aluna não a tinha visto no dia anterior. O caso ficou ainda mais bizarro quando Yoko encontrou um memorando em seu guarda-roupa, que teria sido escrito por Mayumi. O memorando incluía declarações sobre traição e que Mayumi supostamente se encontrou com uma colega de classe diferente naquele dia. O número de telefone dessa pessoa estava no memorando, para a qual Yoko ligou imediatamente. A pessoa do outro lado da linha alegou ter visto Mayumi no dia anterior e, de forma enigmática, afirmou que se Mayumi estivesse morta,
ele esperava que a punição fosse a prisão. Estranhamente, a investigação sobre o desaparecimento de Mayumi revelou escassas evidências físicas. Um investigador particular contratado para acompanhar o colega de classe de Mayumi revelou que, naquele dia, ele foi observado entrando em uma área densamente arborizada, com 2 bebidas nas mãos. Quando ele voltou, ele não estava segurando mais nada. Em uma entrevista em 2011 para a televisão, Yuka afirmou que sentia que sua irmã ainda poderia estar viva. Seu pai, no entanto, observa que no dia em que ela desapareceu, parecia que algo a estava incomodando imensamente. Os espectadores atentos notaram que, apesar da atitude calorosa do homem em relação à filha, pode ser vista uma nota atrás de sua cabeça durante toda a entrevista, que diz: "Não confie em Yoko." Na manhã de 22 de março de 2011, Rebecca Corian, nascida em 11 de março de 87, tripulante britânica do navio de cruzeiro Disney Wonder, foi capturada por câmeras de segurança na sala da tripulação, tendo uma conversa por telefone que parecia estar causando-lhe alguma dificuldade emocional. Várias horas depois, ela perdeu o início de seu turno de trabalho e não pôde ser localizada em nenhum lugar a bordo do navio. Seu desaparecimento foi o primeiro incidente na história da linha de cruzeiros da Disney. O desaparecimento de Corian continua sob investigação e seu paradeiro continua incerto. Seus pais têm criticado a forma como a Disney está lidando com a investigação, acreditando que a empresa sabe mais do que afirma saber e que está mais interessada em evitar publicidade desfavorável para a empresa do que cooperar com as investigações, o que eu acho que é bem possível, vindo da Disney. Sua família estabeleceu um processo judicial contra a Disney, fora do tribunal, no ano de 2016. A família Corian tem sido apoiada por funcionários do governo britânico, que instituíram políticas que permitem investigações mais abrangentes de tais incidentes no futuro. A família Corian também é apoiada pela família dos tripulantes que trabalham no cruzeiro. O que aconteceu com Rebecca Corian continua sendo um mistério até os dias de hoje. O tubarão Black Demon é um enorme tubarão preto, cujo território é dito ser ao largo da costa da península da Baixa Califórnia do México. Nos últimos anos, inúmeros avistamentos foram relatados, principalmente de pescadores locais. Diz-se que Black Demon tem entre 20 e 60 pés de comprimento e pesa entre 50 a 100 mil libras. Diz-se que se assemelha a um grande tubarão branco, mas com uma coloração muito escura e uma cauda grande. Alguns dizem que poderia ser o Megalodon, ou uma nova espécie de tubarão, ou talvez um grande tubarão branco incomum. Muitas expedições foram lançadas para localizar a criatura, porém nada aconteceu com as investigações. Infelizmente, os avistamentos são raros. Por causa disso, não se sabe muito sobre. Sendo assim, mais um mistério não resolvido. Se você pensou que fosse a organização SCP, você pensou errado. O SCP-06F6 é um objeto astronômico desconhecido, descoberto em 21 de fevereiro de 2006, na constelação de Bootes, durante um levantamento do aglomerado de galáxias. O objeto foi descoberto pelo telescópio espacial Hubble. De acordo com a pesquisa de autoria de Kyle Barbari, do Supernova Cosmology Project, o objeto brilhou durante um período de aproximadamente 100 dias, atingindo um pico de intensidade de magnitude 21. Em seguida, desapareceu. Barbari e colegas relatam que o espectro de luz emitido pelo objeto não corresponde aos tipos conhecidos de supernova e é diferente de qualquer fenômeno conhecido no banco de dados Sloan Digital Sky Survey. A luz na região azul mostra características de linhas largas, enquanto a região vermelha mostra sua emissão contínua. O espectro mostra um punhado de linhas espectrais, mas quando os astrônomos tentam traçar qualquer uma delas para um elemento, as outras linhas não combinam com nenhum outro elemento conhecido. Por causa de seu espectro incomum, a equipe não conseguiu determinar a distância do objeto, usando técnicas padrões de redshift. Nem se sabe se o objeto está dentro ou fora da Via Láctea. Além disso, nenhuma estrela da Via Láctea ou galáxia externa foi detectada nesse local. Newton fez uma observação no início de agosto de 2006. O que seria esse fenômeno? Bom, eu não consigo nem imaginar o que poderia ser. Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. Philip,
Duque de Wharton, fundou o primeiro Hellfire Club oficial em 1718. O clube, que era principalmente uma paródia da tendência popular da época dos clubes de cavalheiros em Londres, tinha admissão aberta a homens e mulheres. Porém, o clube é bem misterioso e o que há de informação na internet são rumores sobre as possíveis coisas que aconteciam lá. Ao invés de se reunirem para discutir poesia e política, o objetivo principal do Hellfire Club era zombar da religião e suas hipocrisias inerentes. O líder era chamado de O Diabo, e os membros eram incentivados a ir vestidos como personagens bíblicos, além de participar de cerimônias que faziam sátiras com as religiões. O clube realizava refeições festivas denominadas Torta do Espírito Santo, Peito de Vênus e Lombo do Diabo. Os membros do clube consistiam em algumas das figuras mais influentes da época, incluindo Thomas Potter, John Wilkes, John Montagu, William Hogarth, George Dongton, Benjamin Bates II e várias outras figuras. Acredita-se que até mesmo Benjamin Franklin teria sido um membro, pois ele estava na bárdia de Mandymanham enquanto ocorria uma reunião, um privilégio permitido apenas aos membros do Hellfire. Reno, Fresno e Las Vegas formam o Triângulo de Nevada, um ponto famoso em todo o mundo, por ser o único com desaparecimentos mais registrados acumulados ao longo da história, deixando-nos com casos muito estranhos. David Paulides é um ex-investigador que trabalhou para a Força Policial de San José e a equipe da SWAT dos Estados Unidos. Paulides investigou o Triângulo de Nevada, a área com mais desaparecimentos do mundo. Um lugar que, por si só, é uma área bastante complicada, montanhosa, com clima estranho e um terreno árido. No entanto, durante sua pesquisa, ele descobriu que há um padrão estranho para todos os desaparecimentos que o diferencia do resto. E não estamos falando apenas de pessoas desaparecidas. Existem cerca de 2.000 aviões desaparecidos na área. O mais perturbador disso é que a grande maioria das pessoas desaparecidas não são encontradas, e as poucas que são localizadas estão em áreas impossíveis de acessar, e isso é um fato registrado. Quanto aos aviões, é sempre o mesmo. O tempo estava bom, e de repente ficou impossível voar. Essa é a explicação dada pelas companhias aéreas. Além disso, nenhuma caixa preta, restos foram encontrados. Absolutamente nada dos aviões desaparecidos no ar. Nada é encontrado na região. Sendo assim, mais um mistério não resolvido. E essa foi a segunda parte do iceberg de mistérios não resolvidos. Espero que tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acharam desses mistérios. Já conhecia algum desses? Quero saber a sua opinião nos comentários. Quero agradecer também a todos os novos inscritos que chegaram no canal recentemente. Muito obrigado a cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao canal. Deixe sugestões de temas de icebergs que vocês querem ver aqui. Estarei lendo todos os comentários. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o like, pois esse tipo de conteúdo dá um trabalho absurdo para ser feito. Conto com o apoio de vocês. Me siga também nas redes sociais, estão todas na descrição. Eu sou o Falco e eu vou ficando por aqui. Bons pesadelos a todos.